nós vamos compor a mesa com os nossos especialistas e nós vamos, primeiro, ouvi-los e, ao final, fazer as perguntas e respostas. Certo? Temos uma necessidade de controlar o tempo para que nossos especialistas possam falar e para que vocês também tenham um tempo de fala ao final. Então, vou pedir a gentileza de todos me ajudarem a cuidar do tempo. Tanto as pessoas que vão palestrar, quanto nós, participantes, na hora de fazer a pergunta. Tá? A gente aqui é um coletivo. Então, as ideias não têm autoria. Se alguém já fez uma pergunta parecida com a sua, a gente se sente contemplado e segue em frente. O espírito dessa conferência é uma grande construção coletiva, nós estamos aqui juntos, e tudo que a gente vai ver agora, nessa primeira parte de apresentações do eixo, vai ser insumo para as nossas discussões à tarde, quando a gente vai mergulhar nas propostas e poder influenciar na redação final e na escolha de quais são as 100 propostas que vão ser entregues à ministra Marina. Joia? Então, a gente quer traçar um panorama geral, principalmente focado em desafios e oportunidades. E, quando a gente conhece melhor os desafios e oportunidades, a gente pode qualificar a nossa discussão à tarde nos grupos de trabalho. Então, a gente vai fazer agora o painel sobre o eixo temático e, ao final, vamos ver se temos tempo para 10 falas de 3 minutos, porque nós estamos começando atrasados e a gente não quer prejudicar o almoço de vocês. Essa conferência tem mais de 3.000 pessoas. Então, se a gente sai muito atrasado daqui, a gente começa a ir encavalando o tempo da programação, atrasa o GT. Então, eu vou pedir a gentileza de que a gente faça essa concessão, às vezes, de, em vez de fazer a pergunta em 3 minutos, a gente faz em 1, para dar mais tempo de fala para os colegas. A gente vai terminar ao 12h30, para que vocês possam almoçar. Então, eu convido aqui o Paulo Pedro, da Comissão Nacional de Organização. Por favor, Paulo. Nós temos aqui uma comissão que trabalhou arduamente para que esse evento possa acontecer. E a Márcia? Por favor, Márcia. Nós vamos ter Pedro e Márcia como os nossos anfitriões e mediadores, e vamos ter também os nossos painelistas. Joia? A gente vai seguir nessa ordem, todos já estão aqui, certo? E, ao final, a gente vai dar 2 opções para vocês fazerem a pergunta. Ou de forma digital, pelo QR Code, ou a gente vai passar anotando, entregando um papelzinho, anotando a pergunta de vocês. Se, ao longo das falas, vocês tiverem necessidade já de anotar uma ideia, anotar uma pergunta, dentro do material de vocês tem um bloquinho, já pode ir anotando para não perder a ideia, e ao final vocês entregam para a nossa equipe. Eu queria pedir para a equipe de facilitação que está aqui comigo levantar, para vocês reconhecerem as pessoas. Então, nós somos a equipe de facilitação. Também a Tamine, a Clara e a Júlia, que estão ali. Joia, nós estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Nos chamem. Agradeço muito. E vou pedir a gentileza o Paulo e a Márcia se sentarem por 1 minuto. E a gente vai começar as nossas apresentações. Então, eu gostaria de convidar para se sentar no palco Ana Paula Machado, que é diretora de Articulação e Governança na Secretaria Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e membro de carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental desde 2004. Ela trabalhou nos últimos anos principalmente nas áreas de regulação econômica, negociações internacionais e meio ambiente. Exerceu os cargos de coordenadora geral de serviços aéreos internacionais e... Bom, então eu deixo com você para você seguir se apresentando e vou pedir para o pessoal da técnica colocar a apresentação da Ana Paula. Por favor.
Bom dia, gente. A apresentação ficou longa, a gente está com pouco tempo, mas eu sou da carreira de especialista em política pública, estou no governo federal há 20 anos e há pouco mais, 1 ano e meio, 2 anos, eu estou no Ministério do Meio Ambiente, agora como diretora de Governança e Articulação na Secretaria de Mudança do Clima. E estou muito feliz de estar aqui hoje, vendo a realização dessa conferência 11 anos depois. Obrigada. Era um grande objetivo da ministra Marina e com um tema tão relevante que é emergência climática e a transformação ecológica necessária. Um tema relevante e complexo que demanda mesmo múltiplas mentes e uma inteligência coletiva para a gente conseguir pensar nos principais desafios. E esse eixo especificamente, e aí eu também tenho muito orgulho desse governo, sob a iniciativa do Ministério da Fazenda, ter cunhado esse termo de transformação ecológica numa política pública que é eixo dentro da esplanada, porque eu acho que ele traz a conotação clara da mudança que precisa ser feita. Não são um conjunto de ações específicas de mitigação, de adaptação, mas é uma transformação profunda na forma como a gente se estrutura como sociedade, como a gente estrutura nossos sistemas produtivos, o nosso sistema econômico, a nossa organização social. Porque a forma como a gente se organizou, o que a gente chamou de progresso, vem de uma relação muito binária com o meio ambiente, com o meio que a gente vive, com a natureza. Então, é uma ideia de que o progresso significa conquistar, dominar, civilizar a natureza e que levou a um processo destrutivo do ambiente e com impacto no sistema planetário. Então, pela primeira vez na história do planeta, os seres humanos ou qualquer raça consegue ter um impacto sistêmico no planeta como um todo. Porque a nossa forma de desenvolvimento, ela incluiu retirar o combustível fóssil e destruir árvores, emitir carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, e um efeito que era natural e importante para a manutenção da vida no planeta, que é o efeito estufa, porque o raio solar bate e é importante que parte dele seja retido na Terra, ele se intensificou de tal maneira que a gente está vivendo um processo de aquecimento do planeta com impacto em todos os biomas, em todas as formas de vida, e que chega a um momento que, se não tomarmos uma atitude muito drástica, os pontos de não retorno estão à nossa frente. Então, as emergências climáticas que a gente, as emergências climáticas que a gente vive hoje e que são dramáticas, a gente viu o caso do Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, coisas não inimagináveis há pouco tempo atrás, elas foram contratadas há 30 anos, há muito tempo. Então, só Deus sabe o que a gente está contratando para gerações futuras e eu acho que tem um senso de justiça e de responsabilidade que deve mover todos nós. E a gente discute isso há muito tempo, cientistas falam disso desde a década de 70, 80, as negociações internacionais para tratar desse problema começaram lá, aqui no Rio, né, falar lá, mas aqui no Brasil, em 1992, e são mais de 30 anos de negociação. Eu não posso dizer que a gente não evoluiu, eu acho que o mundo evoluiu bastante, principalmente em termos de compromisso e de medidas e de avanços, mas é tão pequeno perto da transformação necessária que é importante que todos nós estejamos alertas para a inércia que a gente está vivendo e para as possíveis consequências dela. Por falar em avanço, o Brasil apresentou o seu compromisso internacional, a sua contribuição nacionalmente determinada na última COP, na COP29, que foi realizada em Baku. E é um compromisso muito consistente, é um compromisso ambicioso e que nos coloca na trajetória de chegar a emissões líquidas zero em 2050. Agora, colocar metas e objetivos está longe de ser suficiente. A gente precisa, e eu acho que vai ser o grande lema da COP aqui no Brasil, focar em implementação. E eu acho que o trabalho hoje aqui vai ser muito pensar mesmo em cestas de políticas, em transformações que vão desde a comunidade, chegam aos municípios, vão até os secretários e que possam contribuir para que a gente implemente esses compromissos que são muito, muito ambiciosos, significam reduzir milhões de toneladas, entre 570 e 270 milhões de toneladas até 2035, se eu não me engano, mas acho que é esse mesmo número, e chegar a emissões líquidas zero em 2050. E o Brasil, o governo brasileiro, ele está se organizando de várias formas para atingir esse objetivo. Uma delas, e aí é o grande plano para a implementação da nossa contribuição nacionalmente determinada, é o Plano Clima,
que é um plano que está sendo coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas ele está sendo produzido por toda a esplanada, por todos os ministérios que estão profundamente engajados nos vários planos setoriais. Então, o Plano Clima, a forma como a gente está se organizando para ter um planejamento até 2035, ele tem um eixo, que é a Estratégia Nacional de Mitigação. Então, na nossa Estratégia Nacional de Mitigação, a gente traz a mesma meta que a gente colocou para fora, a gente coloca para dentro, e a gente quer dividir essas metas, a gente está trabalhando para dividir essa meta em 7 planos setoriais de mitigação, que vão ter as suas cestas de política e os seus meios de implementação, porque não basta dizer, vamos todo mundo, a gente tem que dizer quem vai fazer o quê, para a gente conseguir se organizar e chegar lá. E adaptação, que era um tema deixado meio de lado nas discussões internacionais, ele está no centro do debate, porque a emergência climática já chegou e se o país não tomar suas medidas para se adaptar à emergência climática, são muitas vidas perdidas, vidas humanas e não humanas, o impacto econômico, produtivo e fiscal também é gigantesco, então as medidas de adaptação à mudança do clima, elas são urgentes e necessárias. E tem alguns temas que são fundamentais, tanto para mitigação quanto para adaptação, e que estão sendo organizados nas estratégias transversais para a ação climática. Um deles, e que num país como o nosso, onde a desigualdade é um dos problemas mais sérios e profundos que a gente enfrenta, ele tem que estar central no nosso processo de desenvolvimento e implementação da política, é transição justa. Então, transição justa, e também a questão da justiça climática, mas transição justa traz a ideia de que no processo de transição ninguém pode ser deixado para trás e os impactos em aprofundamento de desigualdade, em questões de gênero, em questões de raça, um olhar para as comunidades mais vulneráveis, ele tem que estar inserido nos processos decisórios de política pública na área climática. Vai ter uma análise aprofundada dos impactos socioeconômicos e ambientais da transição. Então, aqui é um exercício mais econômico e de modelagem, vai ter um documento sobre isso. Meios de implementação, não adianta a gente ter objetivos, cestas de política pública, se não discutirmos e pensarmos sobre os meios para implementar essas políticas. Então, financiamento, tecnologia, capacitação, isso tudo vai estar sendo discutido nesse documento. Um outro eixo, e esse eu estou participando de perto e aprendendo muito com os debates, é o de educação, capacitação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu comecei falando que precisaremos de uma transformação profunda na forma como nos organizamos como sociedade. Isso começa com o processo educativo. Então, como é que é o nosso sistema educacional, desde a educação básica até o ensino superior, tanto a educação formal como a educação não formal, como é que o ensino profissionalizante está pensando a questão climática. E, para além disso, como é que as escolas estão sendo estruturadas para a ação climática, tanto do ponto de vista de mitigação quanto de adaptação, porque a gente sabe que as escolas são pontos importantes de apoio. E o último, monitoramento, gestão e avaliação, porque a gente quer ter um plano, mas a gente quer ter um plano vivo, com indicadores, com pessoas dedicadas a mensurar se está sendo implementado, se não está sendo, e avaliar se está caminhando no rumo certo ou se não está, para a gente conseguir fazer os ajustes necessários. Bom, vou correr que meus minutos estão acabando. Então, aqui são 7 planos setoriais de mitigação: agricultura, uso da terra, cidades, energia, indústria, resíduos e transportes. Planos de adaptação, são 16 planos de adaptação. Muitos setores quiseram desenvolver seus próprios planos. Eu não vou ler em benefício do tempo, mas a apresentação vai ficar disponível. E é importante dizer que esses planos setoriais, eles são encabeçados e coordenados pelos ministérios que são responsáveis pelas políticas. E, claro, nós temos no governo federal uma estrutura de governança para dar conta de coordenar tanto os ministérios trabalhando em conjunto. Então, o Comitê Interministerial de Mudança do Clima não é uma novidade, ele já existe há um tempo, ele andou meio parado, mas agora ele está retomando. Ele reúne 23 ministros que se encontram 2 vezes por ano, e uma coisa que a gente observou é que 23 ministros se encontrando 2 vezes por ano é uma estrutura muito rígida de governança e não tinha coordenação climática nesse caso. Então, foi criado o subcomitê executivo, que são 11 secretários, então não é nível de ministro, é nível de secretários, são 11 ministérios, que se encontram agora com muito mais frequência, a cada 1 ou 2 meses, e eles sim estão discutindo toda a formulação do plano clima, da política climática, que depois vai para os ministros. E o trabalho que chega neles passa por uma série de grupos de trabalho, então, de mitigação, adaptação, um de mercado de carbono, tem um sobre inventários e sobre as estratégias transversais. E tem um temporário sobre a COP30, que está organizando os processos políticos para a COP30.
É importante dizer que foi criado no ano passado, mas a gente está colocando de pé agora, e eu estou muito orgulhosa disso, 3 câmaras de assessoramento dessa governança. Uma câmara é a Câmara de Assessoramento Científico, ela já está montada, envolve 15 cientistas de notório saber. O Brasil tem excelentes cientistas na área de clima, e não é só sobre ciência do clima, mas sobre economia, política pública, transição justa, que vão ser as pessoas responsáveis por apoiar o monitoramento do processo de implementação do Plano Clima. Então, a gente vai ter cientistas mobilizando a academia para acompanhar todo esse processo. Criamos também uma Câmara de Participação Social, vão ser 25 representantes do setor privado e da sociedade civil. Essa Câmara está com o edital aberto até o dia 14 de maio, e a gente está no processo seletivo. E temos a Câmara de Articulação Federativa, porque a política pública, e aí eu sei que aqui tem muita gente, é um público relevante, secretários estaduais, municipais, lideranças comunitárias. Essa Câmara vai trazer os consórcios estaduais, então o Consórcio Amazônia Legal, Nordeste, o Centro, Sul, Sudeste, e representantes das entidades municipalistas para discutir a estruturação do federalismo climático no Brasil, porque a gente precisa que a política nacional converse com as políticas estaduais e municipais. Bom, essa governança federativa e multinível que a gente está buscando construir no governo federal, e sabemos que ela é um pedaço muito pequenininho da solução. O que a gente precisa são sistemas estruturantes de federalismo, como a gente já deu o exemplo do SUS na saúde. A gente precisa pensar num sistema assim para clima, para garantir uma articulação, uma pactuação entre o governo federal, estadual e municipal, inclusive em relação a recursos financeiros. Então, quem vai fazer o quê e como, e quais são as principais políticas para a gente conseguir evoluir. Eu falei do Plano Clima, mas tem muita coisa acontecendo na Esplanada, e tudo isso caminhando num sentido de transformação da economia dos processos produtivos brasileiros. Então, tem o Nova Indústria Brasil, tem o Fonte, que é para transição energética, cidades verdes resilientes, os planos do Ministério do Meio Ambiente focados na redução do desmatamento, o Plano ABC, o Plano Safra Mais, é um conjunto de ações. E aí eu ressalto o nosso plano de transformação ecológica, que eu não vou falar tanto porque o pai da criança está aqui para falar com vocês depois, que eu tenho muita admiração por ele, porque é uma grande novidade a gente ver num governo o ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente trabalhando de uma maneira tão próxima. Eu acho que isso é transformador, isso é trazer a política climática para o núcleo de governo e trazer concretude para os objetivos que a gente quer alcançar. Porque é um tema muito complexo, já pediram para eu concluir, então eu não vou me aprofundar mais. Ele requer uma capacidade enorme de trabalharmos em conjunto, de focar nos dilemas, de deixar de lado os dilemas de competição e focar em dilemas de cooperação, para que a gente consiga promover uma mudança sistêmica, que aí eu tenho um lado muito otimista, apesar de trabalhar com um tema que traz tantos riscos, que é uma oportunidade muito grande da gente transformar a sociedade em que a gente vive. E no país que a gente vive, essa transformação, eu acho que ela pode trazer grandes vantagens. A gente tem um potencial de produção de energia limpa que a gente não vê em outros países, a gente tem um potencial de biodiversidade e uma capacidade de gerar renda, riqueza, trabalho decente, reduzir a desigualdade, que deve nos mobilizar não para salvar o planeta, mas para garantir um espaço seguro para que a humanidade viva nele e para que o Brasil possa se colocar de uma outra forma, de uma forma mais justa, mais igualitária. Eu acho que todos nós poderemos viver muito melhor. Eu li as propostas de transformação ecológica, tem ideias maravilhosas. Então, o que eu gostaria de encerrar convidando todos vocês para um debate franco, aberto, afetuoso, com uma comunicação clara, porque eu acho que os próximos dias vão ser muito, muito valiosos para essa construção coletiva que estamos todos no mesmo barco. Obrigada, eu sabia que eu esperava tempo. Desculpa. Muito obrigada, Ana Paula. Eu peço que você permaneça no nosso palco e para continuar a parte de panorama do nosso eixo, eu gostaria de convidar a Camila, diretora do Escritório de Brasília da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. E vou pedir também que a Camila, se quiser complementar a sua apresentação, possa se apresentar.
Camila, a gente tem aproximadamente 10 minutos, tá? Bom dia a todas e todos. É uma enorme alegria estar aqui com vocês e compor essa mesa, esse painel tão especial. Queria iniciar felicitando o governo brasileiro pela iniciativa de fazer a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Já há 11 anos sem ter a oportunidade, né, de ter essa conferência, então é uma oportunidade muito única, muito especial, pela importância estratégica dessa agenda para o futuro de todas e todos nós, e, sobretudo, num ano em que o Brasil recebe a maior conferência global de clima, a COP30. Eu vou poupar as apresentações sobre mim mesma e vou pular, se me permitem, as apresentações institucionais, mas apenas reafirmar, né, da honra e da alegria de estar aqui dividindo esse painel com vocês, para usar esses poucos minutos para contextualizar um pouco mais esse que é um dos temas tão importantes e relevantes do nosso tempo, e desse ano em particular. Eu queria colocar para vocês uma visão que nós na CEPAL, né, a CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a gente é uma das 5 comissões regionais do Sistema ONU, e a gente tem o privilégio, nós latino-americanos, de contar com uma comissão econômica que também é uma escola do pensamento. Né, a gente foi fundado por grandes latino-americanistas, né, como o Celso Furtado, aqui do Brasil, a Maria da Conceição Tavares, o Raul Prebisch. Então, a gente é uma casa que vem de uma tradição de pensar a América Latina para a América Latina. Né? Então, é um olhar, de certa maneira, tropicalizado, né? Uma tentativa de desenvolver um pensamento crítico próprio e desenvolver propostas e recomendações de políticas apropriadas ao nosso contexto. Bem, na CEPAL a gente tem colocado adiante a proposta do Big Push, o grande impulso para a sustentabilidade, que, em termos resumidos, é uma tentativa de tropicalizar um Green New Deal, um pacto ecológico, como seria a cara de uma transformação de modelo de desenvolvimento para os países da América Latina e do Caribe. Essa é uma abordagem estruturada em 3 grandes eixos que eu vou passar rapidamente aqui. O primeiro eixo é o eixo de diagnóstico, né? De onde partimos, como estão os países da América Latina e do Caribe hoje. E o que a CEPAL aponta é que os países da América Latina estão presos em 3 armadilhas do desenvolvimento. Primeiro é a armadilha do baixo crescimento econômico. Se a gente pega os últimos 10 a 15 anos de crescimento econômico, a taxa média de crescimento das economias já é inferior à década perdida dos anos 80. Se a gente olha para o longo prazo, né, desde os anos 60, a América Latina é a região que menos cresceu no planeta, à exceção da África subsaariana. Então, isso nos indica que já na dimensão econômica já não está tudo muito bem, né? A região já não está indo muito bem se a gente olhar apenas de dimensão econômica. Na dimensão social, as notícias tampouco são positivas. Embora tenha tido avanços importantes nesse século, a América Latina ainda é a região que apresenta a maior desigualdade de renda do planeta. Não tem nenhuma outra região do mundo que tenha uma desigualdade maior do que a América Latina. Então, a gente não conseguiu superar essa característica social. Ora, a gente tem um pilar econômico frágil, um pilar social frágil e temos também um pilar institucional frágil, em que as nossas instituições e a governança dos países da América Latina não estão preparados para lidar com os desafios do século XXI. Agregam-se a essas 3 camadas a dimensão da emergência climática. Eu vou tomar um minuto para comentar sobre isso. Lamentavelmente, todos nós vamos ter muito fresco na memória o desastre das enchentes, das inundações do Rio Grande do Sul, que acaba de completar 1 ano. Então, essa emergência, né, a gente também vai lembrar das secas do ano passado, a grande nuvem de fumaça que encobriu boa parte do território. Esses são eventos extremos que já são, ilustram, né, já são exemplos dos tipos de eventos que a gente vai ver com maior intensidade, com maior frequência. E eles ilustram também como esses eventos extremos, eles agravam a capacidade para crescer, a redução do PIB, a redução da produção econômica, a destruição da infraestrutura que leva à retração econômica, o aumento das desigualdades, né? A emergência climática ela tem impactos desproporcionais sobre as populações mais vulneráveis,
Então, são aqueles que moram nas margens dos rios sujeitas a inundações, aqueles que moram nas encostas dos morros sujeitas a deslizamento, são aquelas populações que já estão em situação mais vulnerável, que vão sofrer proporcionalmente mais esses desafios. E, claro, o aparato institucional precisa estar mais preparado para esses eventos climáticos que a gente já sabe que vão acontecer. Não vou comentar sobre as 10 brechas estruturais do desenvolvimento, mas para destacar no eixo de diagnóstico, portanto, que, se a gente olhar para qualquer um desses pilares, o econômico, o social, o institucional e o ambiental, a gente já teria motivações suficientes para pensar na necessidade de uma transformação. Mas, olhando para o futuro, né, projetando, então, um cenário business as usual, se a gente continuar fazendo as coisas como elas sempre foram, ou seja, a inação climática, como ficam essas tendências, né? O Raul Prebisch, que foi um dos fundadores da CEPAL, uma pessoa da Argentina, né, ele dizia que, sobre a crise ambiental, que nós não estamos diante de novos problemas, mas de problemas velhos que vão se agravar com a emergência climática. Então, isso para dizer que a inação, né, não enfrentar o aquecimento global, não é neutro. Não significa que vai continuar tudo como está. Muito pelo contrário. Esses problemas que eu mencionei no início da apresentação, eles vão se ver agravados pela emergência climática. Esse gráfico já foi apresentado aqui pela Ana Paula, não vou comentar, mas só para destacar, de fato, né, e reforçar o ponto que ela colocou muito bem, do quão distantes estão os compromissos, né, apresentados pelos países nas contribuições nacionalmente determinadas, do objetivo do Acordo de Paris em limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius ou muito abaixo de 2 graus Celsius, com a meta ideal da gente conseguir limitar esse aquecimento em 1,5 graus. Então, nesse gráfico, a gente vê as contribuições, né, os compromissos nacionais dos países e a distância, né, onde essa curva deveria estar entre os 2 graus Celsius e 1,5 graus. Então, realmente, os países precisam acelerar as suas ações, ter mais ambições em seus compromissos para atingir os objetivos do Acordo de Paris, que é um grande tema desse ano aqui na COP30. E, finalmente, né, o terceiro eixo dessa abordagem do Big Push, ou do grande impulso para a sustentabilidade, são as propostas, né? Se a gente olhou para um futuro de inação, como poderia ser um futuro de ação? Que ações a gente poderia estar promovendo, a gente, governo, setor produtivo, sociedade civil, academia, organismos internacionais, sistema financeiro, quais são as ações que a gente deveria estar pondo em marcha agora para a construção desse futuro produtivo, inclusivo e sustentável? Como o tempo é muito curto, eu queria focar apenas em 4 pontos estratégicos do Big Push para a sustentabilidade. O Big Push ele tem como objeto investimentos, né? Por que os investimentos? Na economia, os investimentos são a variável de transformação. Os investimentos são a variável que juntam hoje, o curto prazo hoje, com o amanhã. E eles são um preditor perfeito da matriz econômica. São os investimentos que a gente faz hoje, que explicam perfeitamente qual vai ser a matriz econômica de amanhã. Então, esse é um primeiro ponto. Estamos focados em investimentos. Sem investimentos, não há transformação. Um segundo ponto é a importância da escala e da complementariedade desses investimentos. É preciso uma mobilização massiva de investimentos para que ocorra uma transformação no modelo de desenvolvimento. Por isso o nome, né, o Big Push, vem daí. É preciso um grande empurrão, né, um grande impulso de investimentos para destravar essa transformação. E o segundo ponto, né, que é o ponto da complementariedade, ele diz respeito a algo que a gente chama muita atenção no grande impulso para a sustentabilidade, que é, além de olhar para essas 15 áreas estratégicas, né, a gente vem buscando identificar, junto aos países da América Latina e do Caribe, quais são essas áreas transformadoras que deveriam ser objeto destes investimentos transformadores. E, para além de olhar para aquelas áreas que eu diria consensuais, entre muitas aspas, como a transição energética, mobilidade sustentável, economia circular, bioeconomia, uma área que merece especial atenção na América Latina e no Caribe é o desenvolvimento produtivo, tecnológico e inovativo.
E eu vou ilustrar com um exemplo do porquê que essa área é tão importante, como a gente vai ouvir na sequência, certamente, na fala do Rafael Dubé, do Ministério da Fazenda. Ora, se toda essa transformação, se todos esses investimentos, eles acontecem, né, vamos supor que aconteceu, amanhã aconteceu, está todo mundo andando em ônibus elétrico, carro elétrico, carros híbridos, né? Está todo mundo com painel solar fotovoltaico na sua casa, toda essa eletricidade adicional que foi gerada é 100% renovável, tem parques aerogeradores, eólicos, né? Deu certo, descarbonizamos, conseguimos reduzir as emissões. Hoje, da forma como a produção geográfica destes bens e serviços verdes está distribuída, necessariamente implicaria que a gente faria essa transição com base em tecnologias importadas, o que significa que a gente teria os benefícios ambientais e climáticos, que não são menores, dada os impactos da emergência climática, como já foi comentado, mas seria uma oportunidade perdida se a gente não trabalhar também a dimensão do desenvolvimento produtivo, tecnológico e inovativo, para que pelo menos parte dessas soluções seja gerada no território. Então, para que esses investimentos realmente sejam abastecidos a partir de um setor produtivo instalado no Brasil e na América Latina, permitindo, assim, gerar os postos de trabalho aqui, a renda aqui, e vincular, portanto, os benefícios da agenda climática a uma agenda de desenvolvimento socioeconômico, de geração de emprego e renda. Meu tempo já está esgotado, mas só para ilustrar como esse tema da competitividade verde, ele vai ser cada vez mais importante. Nesse gráfico, a gente vê que mais da metade das exportações de manufaturas do mundo já estão associadas ao autopatenteamento verde. Então, isso indica que a gente está movendo para um novo paradigma competitivo verde. Eu vou saltar algumas coisas que eu tenho certeza que Rafael vai trazer, que são as potencialidades que o Brasil tem nesse cenário. O Brasil tem uma grande oportunidade de se posicionar como um provedor de soluções sustentáveis, não só para si, mas também para os seus pares na América Latina e, por que não, para o resto do mundo. E, para fechar, trazer para vocês alguns resultados, né, de um mundo que é o mundo do cenário ali dos modelos, mas pelo menos é o laboratório que a gente tem disponível para testar essa hipótese. Então, a gente fez aqui um cenário em que a gente simula investimentos nessas áreas transformadoras do desenvolvimento, em linha com um grande impulso para a sustentabilidade. O que a gente observa é que a gente teria não só uma aceleração do crescimento econômico em relação ao cenário sem estes investimentos, uma aceleração do crescimento liderada pelos investimentos por construção, mas o que é mais importante é esse maior dinamismo econômico, ele leva a uma redução das emissões de gases de efeito estufa maior do que os compromissos que os países latino-americanos já colocaram. Então, é possível reduzir mais emissões com crescimento econômico e, sobretudo, com geração de emprego e com geração de um emprego decente e que remunera melhor, porque a aceleração dos salários seria maior do que a aceleração dos empregos. Então, com isso, espero deixar uma mensagem, né, de que a gente trabalha em linha com o que a presidência do Brasil tem colocado para a COP30, que é essa ideia de um mutirão global, né, de realmente a gente poder agir conjuntamente para que, de fato, essas transformações desejadas possam se tornar realidade. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Nós seguiremos falando desse assunto à tarde nos grupos de trabalho e, ao final, a gente vai abrir para algumas perguntas. Eu gostaria de chamar agora o Dinei Medina, embaixador da Revolusolar, presidente da primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil e guia de turismo internacional. Bom dia a todos e todas. Eu acho que é o outro slide. Espera aí, depois a gente passa o vídeo, pode ser? Esse é para depois, o vídeo. Eu já estou nervoso, você ainda passa o vídeo antes aí? Vamos fazer a apresentação. Meu nome é Dinei, eu sou morador da Babilônia, né? Sou da Revolusolar.
Muito feliz pelo convite da ministra, né, por estar aqui, né, no meio dessas pessoas aqui. A gente, enquanto uma organização de favela, né, ser convidado por uma ministra, né, a gente fica muito feliz. Porque para a gente falar da pobreza energética, né, a gente sabe que para a gente que mora em favela, acho que precisa dar um pause aí no vídeo. Boa. Tem uma apresentação nossa. A gente que é morador de favela, está no espaço desse aqui, é muito importante para a gente falar da pobreza energética, né? Se a gente está falando sobre a transição energética, para a gente que é morador de favela do Rio de Janeiro, a gente passa muitas dificuldades referente às concessionárias, né? A gente da Revolução Solar pode ser modelo, que a gente vai passar aqui daqui a pouco, para o Brasil inteiro. Porque quando a gente cria a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, a gente está mostrando para o mundo que é possível energia solar nas áreas pobres. É possível energia solar nas áreas pobres. É porque a energia solar no Brasil, ela é mais benéfica quando contempla os mais pobres. Isso é fato. Se a gente for pensar nesse caso que estava agora da Jéssica, a gente pode muito relatar e falar sobre isso. Porque quando a gente fala de duas favelas, onde a gente tem o primeiro EDI com energia solar do município do Rio de Janeiro, e a gente traz o conforto térmico para dentro daquela escola, ontem eu fiquei abismado com a fala da ministra, que são 20 milhões, não só de professores e alunos, que estão dando aula e estão numa escola com muito calor. Então, a gente da Babilônia já tem a primeira escola que é climatizada com energia solar e está no quadro pedagógico, né? Então, para a gente não perder muito tempo, para a transição ela tem que ser justa, inclusive popular. O governo está aqui reforçando o seu compromisso com a expansão de energias renováveis, mas a gente precisa que isso chegue nas favelas e nas periferias do Brasil. Foi o que eu falei, energia solar é benéfica para os pobres. Essa matriz ela tem que ser dos mais pobres. Se a gente olhar, mais de 3 milhões de instalações de energia solar no Brasil, está designado ainda para os ricos. Essas instalações têm que estar nas áreas pobres do Brasil, para desenvolver. Nessa metodologia que a gente tem da Revolução Solar, da educação e cultura, formação profissional, o que a gente faz com isso? São mulheres que a Revolução Solar está formando e colocando no setor de energia. Se a gente olhar hoje, Zé, na conta de energia do Brasil, está no nome de mulheres. Se a gente falar da transição energética no Brasil, ela tem que ser conduzida pelas mulheres pobres desse país. Isso é fato. Isso é um fato, porque se a gente imaginar isso, o desenvolvimento, mulheres, a última usina, no qual as pessoas já conhecem, da quadra esportiva da Babilônia, ela foi majoritariamente feita por mulheres que a própria Revolução Solar formou. Então, a gente, inclusive, está até fazendo a brincadeira, está perdendo para o mercado para fora, porque elas estão sendo contratadas. É isso daí, a gente tem que imaginar que gera economia no local. Para muita gente não sabe, pobre gasta com pobre, porque há uma pesquisa da Revolução Solar que quem economiza na conta de energia gasta com comida. E hoje sabe que as periferias têm muitas mercearias, mercado, mototáxi, van. Isso está gerando renda dentro do território. A gente não pode imaginar que a transição energética seja tantos para os ricos, e a gente vê que ela é benéfica nas áreas pobres do Brasil. O governo Lula faz isso desde sempre. Tem que fomentar os lugares mais pobres do país. E o segundo a gente está, na verdade, também pensando que o exemplo a ser seguido pelo Brasil por meio de políticas públicas, né? A gente conseguiu incidir no Minha Casa e Minha Vida. Nesse novo programa agora, a Revolução Solar participou para ter energia solar no Minha Casa e Minha Vida. Isso é muito importante. Você imagina agora, está aqui no Congresso Nacional, a gente está falando da escala 6x1. Essa escala 6x1, a gente que está trabalhando na transição energética, a gente está lado a lado nisso, porque afeta diretamente a vida das mulheres. Ontem a ministra de Estado, Daniele Franco, teve que sair para pegar seus filhos. Então, é tripla jornada das mulheres, é tripla jornada. Pode ser ministra, pode ser... É tripla jornada, a gente tem que imaginar isso. Eu, no meu ponto de vista, a deputada federal, Érica Hilton, que está puxando essa pauta, ela poderia ser convidada e estar debatendo com a gente. Porque esse modelo tem que ter, igual tem na Babilônia. Tem uma escola, que a gente agora vai planejar o Brasil dessa forma, tem uma escola, agora tem do lado da escola
ter uma creche tem que ter escola técnica e tem que ter polos de trabalho. Porque quando a escala 6x1 a gente vai vencer isso, as pessoas têm que trabalhar perto. As pessoas têm que ter seus filhos mais próximos. Tem gente com 15 anos que a mãe não conviveu com ele. Isso é retrato do social do Brasil. A escala 6x1, a gente vai debater ela e tem tudo a ver com a transição. Às vezes a pessoa quer deixar um debate, mas está diretamente afetando os mais pobres. Então, o que está debatendo no Congresso, a gente tem que estar do lado ali. E do lado ali e planejando também para que essas coisas possam acontecer paralelo à transição energética no Brasil. Né? A gente tem que construir esses polos. Se a gente imaginar 12 horas uma pessoa fora de casa, hoje o gás está muito caro, na favela se cobra por estimativa. Gente, cobrar por cara, cobrar por estimativa, se a ANEEL não olhar por isso, isso é um crime. Tá? Isso, a Graça está falando aí, mas isso é um crime, né, sobre o tempo. Então, as propostas que a gente tem para a gente não perder, porque a gente quer passar o vídeo, é incentivar a cooperativa e associações de energia solar social de base comunitária com investimento ou com incentivo da regulação. A ANEEL não está fazendo sua parte para regulamentar o programa de energia renovável, que já deveria existir desde 2022. Sancionada a lei, e nada foi feito. Exemplo do PL 624, Renda Básica Energética. Importante, mas precisa melhoria. A proposta do MME de reforma do setor elétrico não prevê isso, isso precisa se incorporar. Priorizar o modelo descentralizado com eficiência energética ao modelo centralizado, para ter escala. Vai precisar fazer as grandes fazendas, mas precisa fazer salvaguarda socioambientais, para não desmatar e não prejudicar comunidades locais rurais. Brasil ter indústria nacional de fabricação de placas solares e bateria. Ver o que a China está fazendo e junto, né? Investir em capacitação profissional para a população em energia solar. Pessoal, dá falta 5 minutos. Eu vou passar um vídeo para vocês, porque a gente fala de pobreza energética, transição energética. Está aqui o pessoal que é PCD. A gente tem uma menina que é a Jéssica, ela tem microcefalia e tem medo do escuro. A cooperativa, junto com a Revolusolar, está fazendo um projeto para ela ter luz contínua. A gente tem que imaginar, se quando falta luz no Rio de Janeiro, são mais de 4 dias para a concessionária ir lá fazer o reparo. Vocês que são PCD, você imagina uma mãe que tem uma filha com microcefalia, que ela tem medo do escuro, e quando falta luz. A gente aqui é um dever cívico da sociedade brasileira resolver o problema da Jéssica. Porque uma pessoa com deficiência, medo do escuro, a gente vai assistir o filme agora, e a gente está aí pedindo apoio, que todo mundo possa compartilhar, e que o caso da Jéssica seja um símbolo nacional na luta contra a pobreza energética. Aqui é a favela da Babilônia. Só um minutinho, pode voltar que eu já vou. Aqui, pessoal, favela da Babilônia. No final, eu vou fazer uma pergunta e eu tenho uma camisa para sortear. Qual o contraste diferente que vocês estão vendo aqui? Eu vou passar o filme. Qual o contraste do Rio de Janeiro? Isso aqui é a praia de Copacabana, isso aqui é a favela da Babilônia. Eu vou passar esse vídeo. No final, quando a gente for debater, quem adivinhar qual é esse contraste, esse daqui é o que a gente passa sempre nas favelas brasileiras, nas periferias brasileiras. Pode passar, meu amigo. Obrigado. Está baixo. Aumentar o volume, por favor. Pode voltar a ele o vídeo de novo? O vídeo está sem som. Ele está com som. Enquanto isso, eu vou dando o projeto para vocês. A gente vai ter... Para vocês darem uma olhada. Depois eu dou para o outro que vai participar. Falar para ele tá? Falando do vídeo. Agora foi. Mesa.
Chegando já, Jéssica. Calma, Jéssica. Não levanta. Vai ficar tudo bem, tá bom? Quando acaba a luz aqui na favela, todo mundo sofre. Mas as pessoas com deficiência, como a Jéssica, sofrem ainda mais. Para amenizar o sofrimento da minha filha e de várias outras pessoas, a Cooperativa de Energia Solar Mercílio Lúcio está construindo um corredor humanitário de acessibilidade, iluminado com energia solar. Clique no link e saiba como nos ajudar. Obrigado. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos? Pessoal, eu fico muito emocionado quando eu vejo o vídeo da Jéssica. E a gente, enquanto cooperativa, eu vi vários slides aqui acontecendo, várias pessoas passando, mas eu não vi uma cidade no Brasil, ainda não existe uma cidade no Brasil que é modelo de adaptação. A gente vai criar o primeiro corredor humanitário iluminado com energia solar em favelas do Brasil, que vai iluminar os caminhos da Babilônia do Chapéu Mangueira, quando a concessionária fazer essa covardia. Os caminhos serão iluminados, porque no Brasil já tem essas tecnologias. A gente tem que pegar essas tecnologias que estão sendo produzidas, inclusive nas universidades, esses conhecimentos, e levar para dentro das periferias, sabe? E levar para dentro das periferias. A gente vai criar corredor humanitário iluminado com energia solar e a gente vai iluminar as quadras da comunidade, os espaços públicos, porque a Defesa Civil, ela faz o ponto de apoio, mas não tem apoio. A gente vai iluminar as quadras, os espaços públicos e climatizar também. É porque eu vou falar uma coisa que eu vi sobre o efeito, alguma coisa assim, eu não sou especialista, mas a gente, enquanto cooperativa de energia solar, a gente entende que conforto térmico é dignidade humana. Conforto térmico é dignidade humana. Então, para isso, a gente, enquanto 2 territórios periféricos no Brasil, estamos sendo modelo. A gente queria ver alguém de alguma cidade dizer que alguma cidade no Brasil está sendo modelo de adaptação, a não ser a gente da Babilônia e Chapéu Mangueira. Poderia ser o Rio Grande do Sul, que passou por isso agora, mas a gente vê que o Rio Grande do Sul está fazendo canaleta, né? A gente está na adaptação em periferia. Estão pedindo doações e olha o nível que a gente está, bem adiantado as periferias brasileiras, porque a solução para o Brasil, gente, vai partir dos pobres, vai partir das periferias, vai partir das áreas pobres. Não adianta mais a gente ficar pensando investimento em área rica. Eu sou a favor que tenha investimento no Jardim Botânico, no Leblon, né, que tem investimento nas cidades ricas, mas todas elas já tiveram seus investimentos. Agora, para o Brasil, para a gente continuar crescendo, não adianta mais querer botar investimento aonde é uma lacuna da corrupção. Se a gente, em todas as favelas e periferia, é lacuna para a corrupção. Se a gente agora, em favela, periferia, agora fazer esses investimentos dentro das periferias, a gente vê que tem impacto na vida das pessoas, né? Se tem uma pesquisa que diz que quem economiza na conta de energia gasta com comida, né, a gente está falando diretamente de um símbolo muito forte para as mulheres pobres brasileiras. Porque é o quê? Alimentação. O símbolo do pobre é a geladeira. Então, a gente tem que pensar nisso e a gente está aqui e agradecer vocês por estarem aqui, para a gente estar aqui, enquanto um coletivo de favela, né? Muito obrigado mesmo. Fico feliz de estar do lado dessas pessoas aí, né, que a gente está aqui em Brasília, né, a gente sendo morador de favela. Né, quando eu recebi o convite lá da ministra, o convite, vou botar até num quadro, porque isso aí mesmo que é muito bom. Pessoal, obrigado aí todos e todas. Valeu. A gente escutaria por mais 2 horas, né? Mas como a gente quer guardar um pouquinho do nosso tempo para vocês interagirem, né, com os nossos palestrantes, a gente vai seguir e vamos continuar essa discussão à tarde no GT4. A gente vai estar falando isso sobre, na verdade,
No GT 34, a gente vai estar falando sobre energias renováveis. Então, a gente vai poder continuar essa discussão e também nas plenárias que teremos, tá bom? Então, não acaba por aqui. Já já também eu vou colocar um QR Code que vocês vão poder mandar perguntas ou interações de forma online pelo celular de vocês para todas as pessoas que compõem a mesa. As perguntas vão ser ao final, tá? Inscrição da fala, já já a gente vai passar. Só um minutinho. A gente ainda tem 2 pessoas para falarem, então, em respeito ao espaço de fala de vocês, a gente vai chamar o Rafael Ramalho, secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui nesse evento. Queria iniciar saudando e parabenizando o presidente Lula e a ministra Marina por, além de terem resgatado a democracia no Brasil, estarem retomando a participação social com a retomada das conferências nacionais como essa que a gente está vendo aqui. Mais uma grande vitória, uma grande conquista que o presidente Lula e a ministra Marina estão proporcionando ao país. Eu já estava ouvindo Ana Paula e Camila fazendo suas apresentações iniciais e ficando angustiado o que é que vai sobrar para eu falar na minha vez. E aí depois vem o Dinei com essa apresentação aqui inspiradora para todos nós. Parabéns pelo trabalho, Dinei. Então, vou tentar aqui sobreviver depois dessas falas deles. Queria rapidamente compartilhar aqui com vocês um pouco do trabalho que o ministro Fernando Haddad e o conjunto do governo do presidente Lula vem tentado fazer de criar essa ideia de um novo modelo de desenvolvimento econômico, que é o que a gente tem chamado de transformação ecológica. O que é que o Ministério da Fazenda tem a ver com essa história toda? E tem tudo, né? Como Ana Paula e Camila já mostraram, tem tudo, porque a gente não pode tratar essa pauta como uma pauta setorial, mas é verdadeiramente uma pauta que envolve toda a economia do país. E eu costumo enquadrar isso dentro do trabalho do Ministério da Fazenda da seguinte maneira. Tradicionalmente, os ministérios de economia, de fazenda, no Brasil e no mundo inteiro, cuidam de macroeconomia, PIB, emprego, inflação, etc., e cuidam de ambiente de negócios. Né? A gente, no nosso caso, de tributação, de melhora de regulações microeconômicas, e a gente tem feito isso. Né? No caso do PIB, eu acho que vale dizer que no primeiro ano de governo, o mercado esperava que o PIB ia crescer 0,8% do PIB, 0,8% no ano, e cresceu 3,2%. No ano passado, o mercado esperava em janeiro que o PIB ia crescer 1,5% e cresceu 3,4%. O desemprego está na mínima histórica. A pobreza está na mínima histórica. Pobreza extrema na mínima histórica. Hoje saíram os dados da informalidade no mercado de trabalho na mínima histórica. Então, indicadores macroeconômicos razoavelmente bem organizados, bem acima da expectativa. Do ponto de vista de ambiente de negócios, o país também avançou muito com a reforma do setor de seguros, marco legal de garantias, etc. E a mais relevante das reformas, que é a reforma tributária, que muda por completo o ambiente de negócios do país, inclusive trazendo vários elementos de uma agenda verde na reforma tributária. Mas isso daqui para dizer que ambiente de negócios e estabilidade macroeconômica são pressupostos para o desenvolvimento, mas não são desenvolvimento, porque eles podem proporcionar essas condições para a gente seguir crescendo com extração de recursos naturais, sem agregação de valor, destruindo o meio ambiente e concentrando renda. Por isso que, para além da estabilidade macroeconômica, para além de melhorar o ambiente de negócios, o ministro Fernando Haddad tomou a decisão ousada de criar uma terceira frente, que é essa pensar o rumo do desenvolvimento do longo prazo. E isso foi construído junto com a ministra Marina, junto com os demais ministérios, para que a gente vá além de ter essas pré-condições para o desenvolvimento e dê um rumo para que o desenvolvimento seja baseado em inovação tecnológica e em produtividade, em redução do impacto ambiental, numa relação harmoniosa com a natureza e reduzindo as desigualdades sociais no país. Então, esses são os 3 grandes objetivos que a gente considera que são centrais para essa estratégia de longo prazo que a gente tem chamado de transformação ecológica, porque é verdadeiramente transformar todo o modelo econômico nos vários segmentos da economia brasileira para a gente ter um modelo que seja intensivo em inovação, de baixo impacto ambiental e redistributivo. Para viabilizar esses grandes objetivos, foi construída uma agenda
com a participação da sociedade civil, com a participação dos ministérios, ouvindo organismos internacionais. A CEPAL deu uma grande contribuição com o Big Push, com esse pensamento autônomo da América Latina, para a gente construir essa agenda que já está em implementação. São mais de 100 iniciativas diferentes e leva tempo, claro, para que essas iniciativas transformem esse modelo. A gente não é um jet ski, como o governo anterior gostava, para dar um cavalo de pau na economia, mas a gente tem um transatlântico que vai sendo gradativamente reorientado, colocando os incentivos adequados para o tipo de atividade que a gente quer incentivar e os desincentivos para o tipo de atividade que a gente não quer promover no longo prazo. Para isso, a gente aprovou no ano passado a criação de um mercado regulado de carbono no Brasil, que mais do que um simples ambiente de negociações, significa colocar um teto de emissões e um teto declinante no tempo para as emissões de gases de efeito estufa. A gente aprovou a lei de combustíveis do futuro no Brasil, a gente aprovou o novo marco legal do hidrogênio de baixo carbono, que é uma das grandes oportunidades que a gente tem na economia brasileira. A gente aprovou a lei para criar o programa Mover, com incentivos para a indústria automotiva, para descarbonizar os seus veículos e promover a reciclabilidade dos seus componentes. A gente aprovou o programa do Eco Invest Brasil, para atrair capital estrangeiro, voltado para programas de baixo carbono, programas associados à transformação ecológica. Regras para o Plano Safra, para incentivar práticas agrícolas sustentáveis, foram incorporados no Plano Safra. Cada ano a gente está colocando elementos adicionais de incentivos para práticas de baixo carbono e desincentivos para práticas de maior impacto ambiental. A gente mudou incentivos tributários importantes, como a das debêntures incentivadas, que passaram a excluir carvão e petróleo, e, em contrapartida, passaram a incluir o hidrogênio de baixo carbono, as renováveis, armazenamento de energia. Então, em várias áreas da economia, a gente está implementando os incentivos adequados e os desincentivos para que a gente consiga rumar para um modelo de desenvolvimento no longo prazo que promova prosperidade a partir de uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Para concluir, eu queria dizer que todas essas ações que o Brasil está implementando domesticamente tem também um componente internacional, uma dimensão internacional. E nesse ano, que é o ano da COP, eu acho que tem duas grandes iniciativas que merecem ser destacadas, que o Brasil está pautando nos debates que ocorrem ao longo de todo o ano e culminam na conferência em Belém no final do ano. O primeiro ponto é a criação do TFFF, que é a sigla em inglês do Fundo de Florestas Tropicais, o Tropical Forest Forever Facility, para que a gente crie um mecanismo, não a partir de doação dos países ricos para os países pobres, mas a partir de um modelo de investimento que a diferença do investimento entre quem está aportando e os rendimentos que esse fundo está promovendo são alocados para os países que estão preservando florestas tropicais. Não é só o Brasil. Todos os países em desenvolvimento que têm florestas tropicais, que estão preservando suas florestas, vão passar a receber, em sendo aprovado o TFFF, esse volume de recursos permanente, todos os anos, como contrapartida, como uma espécie de um pagamento global pelo serviço ambiental que está sendo prestado pela preservação das florestas. E a outra iniciativa importante é a ideia da integração dos mercados regulados de carbono, criando o que a gente chama de uma coalizão dos que estão dispostos, uma Coalition of the Willing, na sigla em inglês, para reunir quem tem o mercado de carbono, levando em conta critérios de justiça social. Portanto, quem tem uma renda per capita menor, a ideia é que tenha mais cotas, mais espaço para emitir. Quem tem uma renda per capita maior tem menos espaço, teria que acelerar o processo de descarbonização e criando um ajuste de fronteira para os que não aderiram ao mecanismo, para que ele seja viável e efetivo e engaje todos os países no mundo. Então, em síntese, eu nem de longe aqui estou cobrindo todas as ações da transformação ecológica, tem várias outras com que a gente vem trabalhando, emissão de títulos sustentáveis, o Fundo Clima com o BNDES, várias outras, mas o relevante é a ideia de que, dentro da estratégia econômica do país,
foi incorporada como um elemento central a gente tratar da agenda ambiental. Não dá para a gente imaginar um modelo de desenvolvimento baseado apenas na exploração de recursos naturais, de uma relação hostil com a natureza, numa relação de conquistar a natureza, ou domar a natureza, como a Ana Paula falou, mas, pelo contrário, a gente construir um modelo harmonioso, que promova ao mesmo tempo prosperidade, uma relação amigável com o meio ambiente, com as comunidades tradicionais e distribuição de renda, porque o modelo concentrador também não é aceitável como uma estratégia de desenvolvimento de país, ainda mais no governo liderado pelo presidente Lula. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. E para finalizar a composição da nossa mesa, eu chamo Sérgio Xavier, coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. Obrigado, Carol. Eu vou ter que fazer aqui agora uma narração de corrida de cavalo, né, para tentar acelerar. Bom, como a gente está trabalhando com aceleração, porque o mundo exige que tudo seja acelerado, nós já estamos acostumados nessa correria, né, Ana Paula? Então, eu vou focar aqui em ação, né, em implementação, em conexões. Como é que a gente conecta tudo isso que está sendo falado aqui? Esse é o papel do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que integra os movimentos, organizações não governamentais, os diversos níveis de governo, o setor empresarial, o setor acadêmico, ou seja, é tudo, né? Então, nós estamos focando no fórum exatamente em como criar modelos de transformações sistêmicas, transformações integradas, exatamente somando tudo, porque o problema climático é um problema sistêmico, né? Envolve tudo, então a solução precisa ser também sistêmica, integrada, envolvendo o social, o ambiental, o cultural, o ecológico. A ecologia, por isso que o nome é transformação ecológica, ou seja, o ambiente, o meio ambiente é a base da transformação. A gente tem que lembrar que o que nos sustenta é exatamente, são os ecossistemas. Portanto, economia, planejamento, qualquer coisa que for pensada, tem que partir dessa âncora, que é exatamente o meio ambiente. Não sei como é que eu faço para passar aqui. Obrigado. Bom, para contextualizar e para tentar sintetizar, esse é o exercício que a gente vem fazendo no fórum, é como é que corre lá para o final. Em vez de falar muito, a gente vai para a ponta resolver, que é isso que precisa nessa questão da emergência. A gente sintetiza o problema, né? Qual é o principal problema hoje da humanidade? Na minha visão, é esse conflito do século XXI, que é exatamente a competição entre modos de vida e modelos de negócios. Notem que os modelos de negócios sempre influenciaram os hábitos, os comportamentos, definiram as cidades, definiram como é que ia ser o modelo de transporte. Por exemplo, para carro, né, foi a indústria de automóveis que definiu que a cidade ia ser planejada para carros e não para pessoas. Portanto, os modelos de negócios, eles definem a vida, tudo. Portanto, esse é o nosso alvo, mexer nos modelos de negócios. E aí, o Ministério da Fazenda, e Rafael tem feito um trabalho incrível, coordenando o plano de transformação ecológica, apresenta as ferramentas para essa transformação. Nós temos de um lado aqui os povos originários, as comunidades tradicionais, a cidadania consciente, as pessoas que querem transformar, os empreendedores socioecológicos, e aqui está um exemplo da Revolução Solar, né, o Dinei deu um show aqui, e é exatamente um novo modelo de negócios. É um tipo de negócio social, cooperativo, que está resolvendo um problema, e a questão solar, a energia solar, pode ser uma grande transformação social, por exemplo, não só nas periferias das cidades, como está sendo no Rio de Janeiro, mas no semiárido nordestino. Se a gente avançasse em modelos de negócios com cooperativas, gerando energia e aumentando a renda dessas pessoas que estão ali no nível de pobreza, com muita potencialidade de vento, de sol, mas não são inseridos nos modelos de negócios,
se a gente fizesse essa transformação dessas modelagens, com certeza haveria uma grande mudança, porque no semiárido, a energia solar e a energia eólica podem ser a indústria do sertão, porque não precisam de água, né? E podem sim ser descentralizadas, podem sim trabalhar a regeneração da caatinga, ou seja, o dinheiro que é produzido, o lucro, os resultados financeiros de geração de energia solar pode sim transformar toda essa situação do semiárido brasileiro. Então, nós estamos diante desses dois caminhos. O desenvolvimento, que é interessante, a palavra desenvolvimento quer dizer não envolver, né? Geral, significa não envolver. É o que o modelo de desenvolvimento hoje faz. Não envolve as pessoas. E a gente precisa, eu chamo aqui de bioenvolvimento. É você envolver todos os modos de vida, todas as espécies de vida e todas as culturas, toda a sociodiversidade do ser humano. Ou seja, o bioenvolvimento é o respeito aos modos de vida das populações tradicionais, é o respeito a tudo que existe de diversidade cultural e também responde à biodiversidade. Portanto, é nesse caminho. Aliás, eu esqueci de falar aqui, quem é que está do lado desses modelos hoje? São exatamente os empreendedores da degradação, são esses modelos degradadores, conservadores da desigualdade. É interessante que tem muita gente que destrói o meio ambiente e se diz conservador. É conservador da desigualdade e não da natureza. Pode perceber que essa turma que fala muito que são conservadores, não conservam o meio ambiente. Pelo contrário, são degradadores, são violentos. Tem aqui também, nesse bloco, a enganação das redes sociais, as manipulações, outro modelo de negócio que está destruindo o equilíbrio, a saúde da humanidade, que são os algoritmos que deixam o jovem e todos nós ansiosos, né? E o negacionismo, o que eu chamo aqui de eco-ignorância. Tem também aqueles que não sabem, né? Não sabem o que está acontecendo e vão na onda das fake news. O que fazer? A gente está pensando no fórum na construção de uma solução democrática e colaborativa, que tem tudo a ver com essa conferência, que é exatamente juntar a sabedoria ancestral, que está muito bem representada aqui nessa conferência. Marina ontem apresentou os indicadores, os percentuais de participação, e são muito interessantes a participação da diversidade brasileira aqui. Então, nós temos aqui a sabedoria ancestral, com a sua bioeconomia tradicional. Bioeconomia parece uma palavra nova, mas já era feita pelos povos originários, pelos povos tradicionais. E aqui, a gente trazer os empreendedores regenerativos, que tem muita gente no setor econômico que também está fazendo certo, quer fazer certo. E a gente tem que trazer essas pessoas para criar os empreendimentos regenerativos. É isso que o Fórum está construindo. E eu vou correr, que parece que só faltam 2 minutos, né? Para tentar mostrar qual é a solução em 2 minutos. Na verdade, a solução é essa que está acontecendo aqui. É juntar todo mundo, todos os conhecimentos, todas as sabedorias, ciência, saber ancestral, capacidade de gestão, instrumentos econômicos, tudo isso para fazer a grande transformação. E o Fórum, ele está tentando se organizar dessa maneira. O Fórum é ligado diretamente ao presidente da República. Na verdade, o presidente é o presidente do Fórum. Eu sou apenas o secretário executivo, o coordenador executivo que coordeno toda essa reinvenção que a gente está fazendo, mas tem essa ligação direta, que é muito simbólica, é muito importante, mas, do ponto de vista operacional, como Ana Paula já falou, a gente está ligado diretamente ao Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Portanto, o Fórum, as propostas que são apresentadas, elas são encaminhadas diretamente para o SIM, e com a criação da Câmara de Participação Social, esse encaminhamento vai ficar muito mais sólido agora, muito mais fluido. Portanto, a ideia seria já convidar vocês, todos os delegados e delegadas, para que a gente continue esse processo no Fórum, visando a implementação do que vocês estão aprovando aqui nesse encontro nacional. Então, além dessa ligação
a gente tem aqui, na base, lá nos municípios, um espelhamento dos eixos. Nós criamos eixos temáticos, que são os eixos do Plano Clima, que a Ana Paula já apresentou. Então, para cada eixo daquele, a gente tem uma Câmara temática federal, nacional, e incentiva os estados e municípios a criarem também essas câmaras, para ter uma rede temática discutindo essas soluções, desde o município até a porta ali do presidente da República, até a entrada do Comitê Interministerial. Como é que a gente vai fazer isso? Pegando os planos, integrando, sistematizando, tem coisas comuns que estão em vários planos, criamos uma metodologia para isso, e tem 3 caminhos. Um é pelo SIM, como eu já falei, o outro são as conexões internacionais. A gente também está em linha direta com o COP30, tentando influenciar, inclusive numa parceria com a Alemanha, propostas comuns que sejam apresentadas pelo Brasil e pela Alemanha nas negociações. E aqui no meio, a gente está criando os laboratórios locais que juntam academia, empresas, ONGs, governos e comunidades para desenhar novos modelos de negócios em cada território. Reinventar, fazer, inspirado aqui na Revolução Solar, inventar um modelo desse que resolve o problema, emprega pessoas, levanta o astral e mostra que é possível. É isso que a gente está organizando, ou seja, o foco são esses laboratórios. E para concluir, vocês já conhecem isso, a Ana Paula já mostrou, isso aqui é exatamente o plano que o Rafael está coordenando, o plano de transformação ecológica, que tem esses 6 eixos, e tem vários instrumentos financeiros, fiscais, administrativos, creditícios, regulatórios, monitoramento, etc, etc. Então, o governo brasileiro, nesse momento, está criando uma estrutura, um modelo de governança sistêmica extremamente interessante e também com instrumentos muito práticos. Portanto, temos muita capacidade. Para terminar, faltam só 2 telas aqui. Como é que faz isso? E aqui vem a solução. A gente está criando um modelo participativo, fazer transformações envolvendo toda a sociedade, e esse modelo tem esses 5 componentes. Primeiro, essa arquitetura em rede, esse modelo que junta tudo, desde o município até os ministérios, passando por estados, por movimentos, etc. Segundo, a metodologia de sistematização, de organizar, como vocês fizeram, de certa maneira, nessa conferência. As propostas foram se afunilando, né, até chegar num ponto ali, final, que tem muito foco. A mesma coisa é essa metodologia. As bases locais, que são esses laboratórios de invenção de novos modelos, inclusivos, regenerativos, adaptativos, feito com o povo, como foi feita a Revolução Solar. Como o Dinei disse, essa revolução vem da periferia. O Brasil vai inventar novos modelos de desenvolvimento exatamente vindo de onde nunca teve espaço nas áreas de decisão. As bases locais, as oficinas de transformação e uma agenda. E essas bases locais, essas oficinas, elas juntam 5 pontos: conhecimentos, planejamento e gestão, os labs de transformação, que nada mais é juntar todo mundo para inventar essas coisas, os projetos práticos para captar recurso e fazer, e os suportes digitais para organizar isso. Em síntese, terminou o tempo. Eu queria convidar vocês, aqui está o e-mail. Quem tiver interesse de participar das oficinas, trazer para a sua cidade, manda um e-mail e a gente explica melhor isso. E aqui também, então, aqui é como vai funcionar o sistema digital. Pronto, aqui tem câmaras@fbmc.org.br. É o e-mail para quem tiver interesse de saber mais, receber esse material, agendar as oficinas. E a ideia é convidar vocês, como eu já falei, para estruturar essas bases locais. Bom, aqui é o sistema digital e aqui são os endereços que também vocês podem usar, o site do fórum. Obrigado, e estou sem fôlego aqui. Viu? Muito obrigada, Sérgio. Gente, olha só, eu vou pedir para que vocês fiquem pelo menos mais 2 minutos,
porque eu vou falar dos próximos passos, do que vai acontecer à tarde, como é que vocês vão se orientar, para onde vocês vão se dirigir. Então, mesmo que vocês não queiram fazer perguntas, fiquem mais 2 minutinhos, vai ser rápido. E depois que eu explicar isso, eu vou abrir para as perguntas para quem quiser ficar, tá bom? O nosso retorno às salas de GT vai ser mantido às 14h30. Então, a gente realmente, quando a gente começar a fazer as perguntas, a gente está entrando no horário do almoço, tá bom? O que vai acontecer à tarde? Após o almoço, às 14h30, a gente vai para os grupos de trabalho. Pode passar, por favor. O passador está com você? Alguma coisa errada aqui. O que vai acontecer? Vocês receberam, né, a designação do grupo de trabalho para qual vocês vão. Então, essa discussão aqui, tudo que vocês não conseguirem falar aqui, a gente vai ter um espaço de diálogo no grupo de trabalho. E a gente também vai poder influenciar ativamente as propostas que chegaram das etapas municipais e estaduais para essa etapa nacional. No grupo de trabalho, a gente vai, em cada grupo, trabalhar um conjunto de propostas e a gente pode propor ajustes, alterações ou até novas redações para a proposta que existe. Então, a gente vai trabalhar em grupos pequenos, com espaço para diálogo, com tempo de qualidade, com uma metodologia que vai favorecer a nossa inteligência coletiva, construção colaborativa. Isso vai ser na parte da tarde. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho. A gente tem aqui o mapa. Vocês têm orientações em todo o espaço de onde estão as salas, tá? Então, vocês vão olhar qual é a sala de vocês e vão se dirigir diretamente para a sala depois do almoço. 14h30, tá? Então, nós temos os mapas espalhados pelo evento. E aqui, a gente tem um QR Code para vocês apontarem agora o celular, para vocês conseguirem dirigir perguntas ou comentários para essa mesa. E o que não for possível falar aqui oralmente, a gente vai encaminhar para os participantes dessa mesa, para que eles possam dar retorno para vocês. Para quem quiser ficar agora e entrar um pouquinho no horário do almoço, a gente vai ter um espaço agora, eu peço ajuda da minha equipe, a gente vai passar o microfone. Primeiro, a gente vai fazer as inscrições. Eu peço, por favor, a colaboradora que está com as inscrições para a fala, e a gente vai passar o microfone em ordem. Eu queria pedir uma gentileza para vocês. A gente precisa fazer falas muito curtas, principalmente focadas em perguntas e esclarecimentos, tá? Então, temos aqui as inscrições para a fala e a gente vai passar o microfone na ordem. Mas quem preferir e quem puder nos ajudar e não precisar falar no microfone, pode colocar a sua pergunta aqui, ó, no arquivo digital. É só apontar o celular, clicar no link que vai aparecer e enviar a pergunta via QR Code. Então, eu vou pedir a ajuda de mais uma colaboradora para ir passando o microfone para quem quer falar oralmente. Ele, por favor. Alô? Alô? Alô, alô. Alô, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde à plenária. Eu sou sergipano, brasileiro, sou Emanuel Garapa, eu faço parte de uma rede Plantar para a Vida, certificação participativa, um OPAC, nós já trabalhamos em rede, do Renovando a Terra, da Cooperafs e da Salvar. Eu estou aqui pela Conferência Livre da Cannabis. Eu gostaria de saber, como a professora falou, lá, que tem que ter investimento, tanto no Mercosul. Eu faço parte também da parte de semilhas, de semente crioulas da América Latina. E gostaria de saber direto do senhor, porque ela disse que tem investimento. O investimento tem que ser em educação, ao meu ver, primeiro, mas voltado à agricultura e todo o bioalinhamento, como os índios fazem com a natureza. Como o senhor falou, uma comunidade que não tem comida, não tem luz, não tem conforto, não tem cultura, não tem praticamente nada, não vai cuidar da natureza, não vai preservar ou vai querer fazer alguma coisa. Eu gostaria de imediatamente
quanto vai ser investido em agroflorestas, em agricultura regenerativa, em agricultura de baixo carbono, porque a PL que passou agora, do carbono, foi por causa do agronegócio, porque a PL do saneamento básico está, como é o nome, travada lá ainda, no Congresso. Aí, quanto seria de investimento, porque a educação é investimento para gestores, toda a comunidade, e para as crianças também, os agricultores e todo esse sistema. Quantos teriam de investimento e como faz para entrar no fórum, assim, de fato, para levar para a cidade de Sergipe? Emanuel, acabou. A gente precisa dividir o tempo de fala de forma democrática, para que as outras pessoas inscritas possam falar também. A próxima pessoa. A gente vai fazer, gente, um bloco, tá? E depois a gente passa para vocês comentarem. Gente, talvez a gente não consiga contemplar todo mundo. A gente vai conseguir contemplar no máximo 10 falas e o restante, quem não quiser usar o aplicativo, a gente vai passar uma tarjeta de papel para vocês anotarem as perguntas de vocês. Eu queria reforçar para vocês escreverem no papel, porque quando a gente escreve, a gente organiza a ideia e a gente traz de uma forma mais sintética. A gente vai ter que ser muito firme com o tempo. Então, quem pegar o microfone vai falar no máximo 1 minuto, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todas e todas. Parabéns à mesa. Acho que todas as falas foram excelentes, mas eu confesso que a fala do palestrante Dinei, ela me toca, sabe? Ela me contempla. Eu sou do Rio de Janeiro, faço parte do Círculo Laranja, que é o movimento dos garis. E nós conseguimos fazer a limpeza dessas regiões menos favorecidas. E nós percebemos o quanto é difícil para as pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro viver sem energia. E eu fico aqui pensando, sabe, o Dinei falou sobre a menina Jéssica, e aí a gente tem o problema das pessoas que têm hemodiálise, as pessoas que têm diabetes, e essas pessoas sofrem quando tem um apagão. E aí vem o Revolucionar, trazer uma proposta positiva para a periferia, porque a periferia, ela é sustentabilidade. E aí eu pergunto ao Dinei, um trabalho cansativo, um trabalho árduo, magnífico. O Revolucionar, ele tem financiamento do governo federal, estadual e da prefeitura, porque é preciso estender, não somente para dentro das periferias, esse seu projeto, mas como o professor Sérgio colocou, para o sertão, para os ribeirinhos que precisam de energia. Obrigado. A gente vai receber mais 2 perguntas e a gente vai passar para a mesa e depois devolve o microfone, tá bom? Por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Luiz, né? Sou representante aqui dos catadores de material reciclável, sou do Rio de Janeiro, né? Não poderia deixar de falar que essa riqueza que nós temos aqui hoje, dessa mesa, poxa, esperar 11 anos para ter essa mesa, eu posso bem objetivo. Tá? Sou delegado, vou participar, depois a gente vai entrar em contato com o fórum, quero participar, tá? Estou representando aqui os catadores, né? A nossa proposta, que está dentro da conferência, é casa popular para o pessoal, tá? De rua, aqueles pessoal que está abandonado. E esse fórum tem muito a ver pela nossa necessidade. Quero dar os parabéns aqui, né, ao nosso menino aí lá do Rio de Janeiro, nosso colega, companheiro, né, pela proposta. E as nossas casas, né, nós poderemos caminhar junto. Obrigado pela essa oportunidade. E casa popular para o pessoal de rua. Gente, vamos votar. Estamos juntos, tá? A casa e a energia solar. Obrigado, gente. Bom dia a todos e todas. Posso só fazer um esclarecimento? A gente já tem 15 inscrições para a fala e a gente não tem tempo para contemplar todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? 2 coisas. Primeiro, quem tiver acesso a celular e facilidade para perguntar online, por favor, priorize fazer a pergunta online. As perguntas orais, a gente vai priorizar as pessoas que têm dificuldade de fazer a pergunta textualmente. E a Clara, levanta a mão, Clara, ela está com um papel
para coletar a pergunta de vocês, para que a gente possa passar para a mesa, para que eles leiam e comentem. E também usem o recurso da Clara. Temos 2 meios de fazer a pergunta, o digital e o em papel. Quem não se sente à vontade com esses 2 meios, se mantém inscrito, pede a voz e faz oralmente, porque nós temos aqui um público diverso e nem todo mundo está familiarizado nem com a tecnologia, nem com a escrita, então a gente vai priorizar os povos e comunidades tradicionais, comunitários, que não têm familiaridade com a linguagem escrita, tá bom? Agradeço. Bom dia a todos e todas. Eu sou do estado de Sergipe, sou de comunidade tradicional de Terreiro. Eu vim aqui fazer uma pergunta, acho que cabe a todos, né, porque é intersetorial. Só para o agronegócio esse ano foi disponibilizado 508,59 bilhões no orçamento, enquanto para a agricultura familiar 43,3 bilhões. Nós sabemos que o agronegócio é o que mais desmata nosso país, é o que mais envenena nosso país. Então, a gente queria saber, está aqui o representante do Ministério da Fazenda, né, diante de tantas coisas que foram cortadas no orçamento para o social, o que nós vamos querer para 2027, se nós queremos essa redução, né, de tudo isso que está acontecendo para diminuição da questão climática, qual é o montante de recursos, porque não dá para fazer uma conferência dessa sem falar em recurso, porque senão fica na falácia. Mesmo que o governo Lula é o nosso governo, mas nosso governo precisa saber que tem que subverter a lógica. Não pode ser a lógica do agronegócio, do empresariado. Tem que ser a lógica da classe trabalhadora, dos menos assistidos. Então, a gente tem que mudar a lógica, queria saber qual é o montante de recursos que o governo federal vai trazer para garantir essas políticas públicas de meio ambiente intersetoriais. É isso. Gente, eu quero saber se tem mais alguém que tem a preferência e a necessidade de fazer a pergunta oralmente. Temos mais 3 pessoas. Então, a mesa vai responder o que foi perguntado agora e depois a gente vai fazer uma rodada com essas 3 inscrições somente. As demais perguntas que estão chegando por QR Code vão ser projetadas aqui, tá? Em alguns instantes. Joia? Então, se vocês forem perguntar por QR Code, a pergunta vai ficar projetada aqui, não tem necessidade de pedir o microfone. Obrigada. Quem gostaria de comentar ou responder primeiro? Posso falar. Bom, eu acho que tanto a primeira pergunta quanto essa última, acho que as respostas casam, de certa maneira, que é uma questão relacionada à alocação de recursos, especialmente recursos ligados ao Plano Safra, Plano para a Agricultura Familiar. E aí vale, primeira coisa, ressaltar o seguinte, a alocação de algo em torno de 500 bilhões no Plano Safra no ano passado não é propriamente recurso do orçamento, da mesma maneira que a gente tem um gasto com educação para pagar professor, com hospital, mas é crédito. Esse volume total é um volume de crédito, boa parte de crédito, inclusive do setor privado. Não é um recurso que sai dos cofres públicos, a maior parte dele, uma pequena parcela que tem um subsídio direto do governo federal, e essa pequena parcela é justamente direcionada para as atividades que são consideradas de impacto ambiental positivo, por assim dizer, ou de menor impacto ambiental. Então, o redesenho que foi feito nas últimas 2 edições do Plano Safra, e nesse ano a gente vai dar passos adicionais, construído em conjunto com os ministérios que cuidam de agricultura familiar também, com o Ministério do Meio Ambiente e com a Fazenda, é justamente a gente ir realocando esses recursos para ir direcionando eles para o tipo de atividade, para o tipo de agricultura que a gente quer promover. Idealmente, a gente não tem ainda um banco de dados completos para isso, mas idealmente era para a gente ter uma espécie de uma escala de 0 a 10 do grau de sustentabilidade da produção numa fazenda, numa propriedade rural. E quem está na escala 10 teria a menor taxa de juros. Quem está na 0 estaria proibido de receber crédito. A gente não tem uma escala assim tão completa, mas a gente está fazendo isso de maneira simplificada. Então, atividades que são danosas ao meio ambiente, em particular o desmatamento, está com proibição absoluta. E a gente enrijeceu muito a proibição para o crédito para o desmatamento nos últimos anos, e não é à toa que o desmatamento vem caindo. No primeiro ano do governo do presidente Lula, houve uma queda de 50% na taxa de desmatamento. No segundo ano, uma queda adicional de algo em torno de 30% na taxa de desmatamento. Então, o Brasil está voltando a crescer e diminuindo o desmatamento.
Então, de um lado, com proibição para o crédito para atividades ilegais, e de outro lado, com a taxa de juros mais barata para o tipo de atividade que a gente quer promover, que é justamente a agricultura regenerativa, a integração lavoura, pecuária, floresta, sistemas agroflorestais, agricultura, agroecologia. Esse tipo de atividade tem a menor taxa de juros dentro do conjunto do que antes era o plano safra e outro separado, que era o plano de agricultura de baixo carbono. A gente está fundindo os dois para que a gente tenha um grande plano safra de baixo carbono no Brasil, justamente promovendo esse tipo de ação. Eu gostaria de perguntar à mesa se mais alguém quer comentar ou se eu posso receber as próximas 3 perguntas e a gente comenta ao final. Por favor, Camila. Não, rapidamente agradecer as perguntas, né, e recuperar aqui uma iniciativa que acho que dialoga um pouco com vários temas que apareceram, que nós montamos, né, um repositório de estudos de casos de investimentos transformadores, aqui no caso do Brasil. Inclusive, o Revolusolar está nesse repositório. O tema das moradias populares, o tema da agricultura familiar, o tema dos catadores, o tema dos investimentos em educação para gerar essa transformação necessária. Então, eu queria convidar todas e todos a acessarem esse repositório, porque ali a gente tem casos concretos desses investimentos, como eles aconteceram, como eles foram financiados, como eles foram organizados em termos de governança, né, para que eles possam ser multiplicados e ganharem a escala necessária. Obrigada. O site é biblioguias.cepal.org/bigpush sustentabilidade. Eu posso passar depois também. Obrigada. Oi. A gente recebeu a pergunta do Célio, obrigado pelos elogios também. Célio, a gente não tem financiamento do poder público, a nossa luta é com organizações, editais, doações de pessoas físicas, né, empresas, né, e a gente não tem essa... Quando a gente cita o primeiro EDI, o município do Rio de Janeiro, que é da prefeitura, mas foi através do Abrace Uma Escola, né, para você poder ajudar uma escola no Rio de Janeiro. Acho que em todo o Brasil tem que ser por esse projeto. Então, a gente não tem financiamento do poder público. Aí eu queria já deixei o projeto com vocês, a gente pode trocar e-mail e a gente vai, tá bom? Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Abraão, eu sou do leste de Minas, sou estudante de Engenharia de Sistemas da UFMG. E a minha pergunta é especificamente para o Dinei, porque eu achei genial a iniciativa da Revolusolar. E a minha pergunta é a seguinte, né, porque eu vejo que o projeto já está muito avançado, é um motivo de muita alegria isso. Mas como é que é o processo, como é que foi o processo de criação, de fundação da cooperativa em si? Tiveram muitos obstáculos burocráticos, enfim, processos. Como é que foi essa mobilização das pessoas? E também essa questão técnica, né? Eu faço engenharia, então estou sempre pensando sobre a questão técnica. Como é que é para vocês lidarem com esse conhecimento técnico sobre energia solar e tal? Tem parceria com as empresas do setor privado para o pessoal realmente levar adiante esse conhecimento técnico? E quanto tempo demorou realmente para a ideia sair do papel? Ela começou com você? Porque a ideia é justamente... É uma iniciativa muito legal, mas como é que a gente pode replicar isso para outras pessoas fazerem também? Como é que a gente pode pegar esse exemplo e realmente fazer isso em outros lugares, né? Muito obrigada. Só lembrando que a gente vai fazer um bloco de 3 perguntas e depois encerrar com a fala da mesa. Boa tarde, eu sou do Acre, sou de um dos municípios mais longínquos da nossa federação e a gente começou uma experiência com uma cooperativa, uma experiência para extração de óleo vegetal. Eu acho que o Acre desponta como um dos maiores produtores de óleo vegetal. E a gente enveredou por esse caminho na tentativa de extrair o óleo do cocão. É um coco nativo lá da região, parente do babaçu, próximo. Só que a gente captou o recurso através de um edital e teve uma empresa que escreveu o projeto para a gente e nós trabalhamos na hipótese de comprar um maquinário para tentar quebrar tirar a amêndoa e foi frustrante. Nós não conseguimos encontrar uma máquina no país para a gente
beneficiar e chegar ao tão chamado, esperado óleo propriamente dito, para depois os cosméticos. E a minha pergunta é, por que tem tanto investimento em tecnologia? Hoje nós temos muita tecnologia para desenvolver máquinas para o agro, muita tecnologia para desenvolver, e chega e impressiona. E para o extrativismo, a gente fica lá sofrendo, lutando, batalhando, e não conseguimos a gente chegar ao objetivo que a gente precisa. Então, minha pergunta é, o que a gente faz para ter mais investimento, ter mais as universidades próximo da gente? Nós temos a UFAC lá, mas se concentra muito na capital. Nosso município é longínquo, distante, não tem a ação da UFAC, que trabalha pesquisa, extensão, ensino. Então, quero que vocês possam me ajudar para a gente dar uma saída, para a gente continuar nessa luta, nessa batalha. Obrigado. Nós estamos recebendo as perguntas pelo QR Code e elas estão projetadas aqui atrás. Na hora que a mesa estiver comentando, a gente vai passar devagarzinho para que eles possam olhar e eventualmente endereçar algumas delas, tá? Nossa última fala, por favor. Boa tarde. Meu nome é Wanda Pororoca. Eu sou do Marajó. E, gente, hoje eu não vim pedir nada, eu vim trazer uma solução. O meu povo, até hoje, nesse momento que eu estou falando com vocês, não tem água potável. E eu e um pesquisador do Instituto Federal do Amapá criamos uma solução revolucionária. Juntamos saberes ancestrais e acadêmicos, com licença, e criamos micropurificação, microestação de purificação bio. E, com isso, nós estamos resolvendo o problema por água potável na Amazônia. Eu estou aqui, gente, eu tinha um vídeo explicando tudo, mostrando tudo, mas não dá para rodar a segunda moça. Mas é a minha chance de estar aqui. Hoje é discutido, né, sobre o futuro do nosso país aqui. Tem várias pessoas aqui e eu peço, em nome do povo da Amazônia, que eu sei que não é só a Amazônia que tem problema com água, e sim nosso planeta, que vocês anexem essa ideia, que não é uma ideia, é um projeto que já está transformando vidas no Marajó, nas políticas públicas, para que cheguem, para que esse direito nos seja dado. E, gente, é isso, não quero tomar muito tempo, mas é isso. Nós trouxemos solução para esse problema. Eu peço que o meu presidente, eu sei que a hora que ele vê isso, porque a hora que ele vê isso, ele vai transformar isso em política pública. Para um povo que eu tenho 50 anos, e desde que o Brasil é Brasil, ainda não chegou esse bem tão precioso para nós, que é uma dignidade humana. A água potável na Amazônia, já. Então, vamos ouvir agora a nossa mesa e também vamos, do início para o fim, aos poucos, projetar as perguntas. Caso alguém queira e possa endereçá-las agora, a gente fará. Se não, depois entraremos em contato com as respostas, provavelmente por algum meio oficial no site do evento, Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então, vamos seguir primeiro aqui do lado da minha direita e depois da esquerda. Tá, obrigado. Obrigado pela pergunta, Abraão. A Revolução Solar, ela nasce na Babilônia em 2015, né? Então, ela cria a cooperativa em 2021. Então, demorou muito tempo. Então, a gente não tinha esse conhecimento técnico, a gente teve que ter muito parceiro de universidade, engenheiro, né? Que tem muitos aí no Brasil, nas universidades, que querem ajudar, assim como você quer fazer, entendeu? Então, a gente lá na Babilônia, Chapéu Mangueira, a gente precisou fazer toda essa... Foi uma galera que a gente chama, assim, banho popular, a galera do asfalto, com a galera do morro, né? A galera que é técnica, com a liderança, e a gente conseguiu construir a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil. E dizer para você que esses materiais técnicos de conhecimento para replicação desse modelo está no nosso site da Revolução Solar. Vai lá no site, ele tem todo lá o modelo, né? O pessoal trabalhou em cima disso. E a gente pode trocar contato depois também. Valeu, Abraão. Obrigado aí, tá?
Boa. Acho que a pergunta do Valmir, nesse lado do Acre, eu acho que casa, inclusive, com essa apresentação aqui feita pela colega da comunidade indígena aqui. Eu acredito muito que é central para a gente viabilizar a transformação ecológica de longo prazo, ter inovação tecnológica e a gente criar soluções novas justamente para esse tipo de demanda que existe em várias comunidades, para as quais o mercado hoje não está provendo solução. Para o grande agro, tem várias soluções sendo desenvolvidas por grandes indústrias, para o extrativista, para o pequeno agricultor, não tem soluções sendo desenvolvidas na escala que a gente precisaria. E a gente está justamente trabalhando, nesse momento, seria muito importante receber, inclusive, as contribuições de vocês, para a gente desenhar desafios tecnológicos de segmentos específicos da economia brasileira, para mobilizar universidades públicas e empresas privadas para resolver aqueles desafios. Porque aí a gente consegue engajar quem está fazendo pesquisa de ponta com quem vai ter a capacidade de produzir aquilo dali em escala e depois oferecer aquela solução em larga escala para o pequeno agricultor, para a comunidade extrativista, para o pequeno empreendedor, para um empreendedorismo que esteja sendo desenvolvido na favela, enfim, as várias soluções possíveis. Então, a gente tem mapeado agora algumas dessas demandas que podem virar um desafio tecnológico para que a gente, ainda nesse ano, solte os primeiros editais com desafios tecnológicos, alocando o recurso ali público para a gente utilizar o poder de compra do Estado, não para comprar um produto que já existe, mas para desenvolver uma solução que ainda não está pronta, mas que vai atender uma demanda real da sociedade brasileira. Então, acho que uma demanda como essa aí que se apresentou seria super interessante de a gente incorporar lá esse programa de desafios públicos para a gente usar o poder de compra do Estado para criar inovação e criar produtividade e renda para a população no Brasil. Reforçando que temos algumas perguntas aqui na tela também, que, na medida do possível, gostaríamos de endereçar. Tá? Eu acho que vai ser importante a gente receber e depois dar um retorno também, mas vendo algumas perguntas, muita coisa sobre transição justa, trabalho decente, erradicação de pobreza e muitas ideias e inovações originais que precisam de apoio lá na ponta. E eu acho que essas coisas que foram colocadas são muito verdadeiras, assim. Tem uma série de planos, como o Rafael mencionou, a gente está tentando redirecionar um Titanic. O Fundo Clima, que ele falou rapidamente, quase não tinha dinheiro. O ano passado foram 10 bilhões, esse ano já 11 bi. Então, tem dinheiro entrando para investimento. Agora, como é que esse dinheiro chega aonde realmente precisa? Então, o Rafael trouxe essa questão das inovações tecnológicas. E o Sérgio, aí eu trago a importância do fórum e da gente também no governo federal conseguir construir essas redes, para que vocês saibam o que a gente está pensando aqui. Então, por exemplo, se o Rafael não estivesse aqui, não tivesse falado desses desafios tecnológicos, vocês não saberiam. Como é que a gente pode ter esses canais de informação mais bem organizados? E aí a gente, tanto no governo federal, sim, tudo, mas com a participação também do fórum e com esse engajamento e inovação na ponta, assim, com quem realmente enfrenta o problema. Eu acho que é um grande motor para a aceleração da mudança mesmo. Mais alguém gostaria de comentar? Por favor, Camila. Gente, lembrando que esse não é o nosso último momento da conferência que a gente vai poder conversar. A gente ainda tem as master plenárias, a gente tem os grupos de trabalho. A gente já passou quase 1 hora do horário de término dessa plenária. Então, realmente, se a gente não for se encaminhando para o encerramento, vocês e nós, da equipe, que vamos trabalhar facilitando o diálogo de vocês a tarde toda, ficaremos sem almoço. Então, realmente, a gente pede a compreensão de todos pelo bem do grupo. Perfeito. Eu queria agradecer, pelas perguntas, pelos comentários e pela oportunidade, de participar. Não vai dar tempo de endereçar tudo, mas, novamente, eu queria parabenizar o governo brasileiro, na pessoa do presidente Lula, da ministra Marina Silva, pela iniciativa dessa conferência. Que ótimo poder contar com esses espaços. E comentar que, do lado da CEPAL, a gente atua como secretariado dos encontros regionais latino-americanos numa série de temas que foram colocados aqui hoje. A gente acabou de realizar, no mês passado, agora em abril, o encontro, o Fórum dos Países da América Latina e do Caribe para o Desenvolvimento Sustentável. E eu queria recuperar aqui uma fala que acho que dialoga com as etapas da tarde, do restante dos dias aqui da Conferência Nacional,
que foi uma fala da delegação do Brasil no fórum, né, que foi lá em Santiago, no Chile, na nossa sede, dizendo que a COP30 já começou, né, que a COP30 não é só aquelas semanas lá em Belém, longínquas, distantes, e que possivelmente, né, boa parte não vai poder participar, a ideia é que seja uma conferência mais enxuta, mas, de fato, ela já começou. E acho que os espaços que estão sendo colocados aqui hoje com essa conferência, os debates que estão sendo feitos, as perguntas que estão sendo feitas, eles já são uma forma de preparo para levar essas agendas e essas propostas para esse momento tão importante. Então, contem conosco na CEPAL, no que a gente puder apoiar, nessa interlocução também com os países latino-americanos e os nossos espaços de diálogo mais amplamente. Obrigada. Muito obrigada. Os senhores gostariam de comentar mais alguma coisa? Gente, eu peço a gentileza da gente encerrar, então, essa plenária, lembrando que nós vamos colocar essas perguntas dentro do nosso documento, dentro do nosso laboratório. Eu sinto muito, a gente pode conversar? A gente ainda tem outros momentos para conversar. Eu sinto muito pelo senhor estar insatisfeito. Eu estou aqui a serviço do evento. Eu não decido os horários nem a programação. Eu acho que o mais importante aqui, entre todos nós, é o respeito. Então, eu peço a gentileza, tá bom, gente? Muito obrigada, uma salva de palmas para a nossa mesa e um bom almoço para todos.